menos boa é que são edições mais para adultos que já foram cativados por Lobato do que edições atraentes ao público jovem, de crianças e jovens. O tema Lobato, agora o segundo tema, Lobato em sala de aula. Ele interessa tanto ao pesquisador da história da leitura, como, de uma visão mais pragmática, o professor interessado em fazer uma mediação com uma obra de Lobato. Quando eu escrevi o capítulo para o livro Lobato, Monteiro Lobato, livro a livro, eu achei que não seria suficiente, né, escrever apenas para marmanjos, mas pensar no Lobato na sala de aula. Como levar o Lobato para a sala de aula. Então, como vocês sabem, Reinações de Narizinho, ele é resultado de uma reunião que o Lobato fez de histórias que foram publicadas inicialmente separadamente. Aí eu pensei num dos episódios, que é Pena de Papagaio, em que os personagens do sítio, eles viajam até o país das fábulas. E propus para uma professora de terceiro ano que trabalhasse inicialmente com as fábulas que apareciam nesse episódio. Né? Nesse episódio, os personagens eles encontram o Esopo, encontram La Fontaine, e alguns personagens como o lobo, o cordeiro, a cigarra e a formiga e outros personagens. Até o famoso conselheiro, né? Ele aparece pela primeira vez, é um burro que sai de uma fábula e depois vai para o sítio. Então eu fiz essa proposta. Uma questão que a gente se coloca é, será que a linguagem do Lobato pode criar alguma dificuldade? Então, para sanar de início essa dificuldade, eu propus que as palavras, eventualmente menos conhecidas, fossem trabalhadas antes. Então, a professora fazia uma espécie de dicionário ao contrário. Ela lia um verbete e os alunos é que deveriam deduzir qual é a palavra explicada, né? De maneira antes da criança encontrar aquela palavra que ela não conhecia, ela encontrasse essa palavra antes da leitura. No caso, eu acho que o Lobato ele pode ser apresentado, inclusive, desde da educação infantil. As fábulas e as histórias de tia Anastácia são muito próprias para isso. Então, fazendo o que fazer antes de levar essas histórias aos alunos? Me parece que é importante, primeiro, familiarizar os alunos com, por exemplo, animais, ou cenários, espaços, objetos que depois vão aparecer na história. Então, eu desenvolvo um trabalho à distância com uma professora que tem alunos de 5 anos. Então, antes de ler a história para as crianças, ela apresenta um PowerPoint com elementos que depois vão aparecer na história. Então, por exemplo, no caso do pulo do gato, em que aparece uma onça, aparece um gato, aparece um lagarto, aparece um termo lá na história que é bebedouro, né? O lugar onde os animais vão beber. Então, uma fotografia de um animal bebendo na beira do rio. Então, quer dizer, antes da criança ter o contato com a história, ela já se familiarizou com tudo aquilo que vai aparecer depois, né? E parece que esse é uma estratégia que pode funcionar. Então, eu acho que o Lobato na sala de aula é uma questão que merece atenção, tanto do ponto de vista histórico, para a gente saber como o Lobato circula na sala de aula, como do ponto de vista pragmático, no sentido da gente desenvolver estratégias de mediação, avaliar essas estratégias e verificar, em que me parece que é muito importante avaliar em que medida as estratégias efetivamente contribuem para a compreensão e a apreciação dos textos. Agora vou rapidamente para o terceiro ponto, que seria a formação do escritor e do editor. O Lobato coloca algumas coisas interessantes. Qual seria talvez um currículo mínimo para o escritor e o editor?
Inicialmente, o conhecimento da linguagem. Uma coisa interessante que o Lobato fez, por exemplo, foi ler um dicionário de cabo a rabo. Parece que o Caldas Aulete em 2 volumes, né, de palavra em palavra. Mas, além da palavra em estado de dicionário, outra coisa curiosa que ele fazia era copiar trechos que ele achava interessante. Então, ele dizia assim para o Rangel, quer dizer, eu não quero só a palavra e o seu potencial de significados, mas ver como ela funciona bem numa determinada frase, né? Então, a primeira coisa que um escritor precisa é se familiarizar com a linguagem e ver como a linguagem funciona literariamente. A outra questão é a familiaridade com a literatura. E no caso de Lobato, a gente pode dizer as literaturas, né? Nas suas cartas para o Rangel, há muitos comentários sobre, principalmente a literatura francesa e a literatura inglesa, né? Uma terceira questão seria o que a gente poderia chamar de escrita e leitura compartilhada. O que seria isso? O Lobato escrevia e enviava os seus textos para o Rangel, e de outro modo também o Rangel escrevia e enviava os seus textos, e eles trocavam ideias sobre esses textos. Havia uma abertura para a leitura do outro. Então, me parece que é um aspecto muito importante para a formação do escritor, abrir-se à leitura do outro, né? Não pensar no seu texto como algo que sai da cabeça de Minerva já totalmente pronto, né? Tem uma quarta questão aqui, que é a última. Vamos ver aqui. Estava já me escapando. Vamos ver o que... Essa questão é importante. A busca de um estilo pessoal. O Lobato fala nisso, ele cria um neologismo, ele fala em lobatizar-se em relação a ele, e em relação ao Rangel, em rangelizar-se, né? Esse esforço do escritor em se afastar das fórmulas prontas, se afastar dos estereótipos, né? E buscar uma expressão pessoal. Essas questões que são válidas para a formação do escritor, inversamente, elas também são importantes para a formação do editor. O editor precisa se familiarizar com a linguagem literária, né? Então, o modo de lidar com um texto literário é diferente de lidar com um texto informativo. A familiaridade com as literaturas, né? E a última questão, quer dizer, se do lado do autor a busca de um estilo pessoal, do lado do editor é importante o respeito ao estilo pessoal, quer dizer, essa capacidade de entender o estilo do outro e respeitá-la, e não tentar fazer uma pasteurização dos estilos. Muito obrigado.